Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Nunes de Castro, do Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje vamos falar sobre computação evolutiva, também conhecida como computação evolucionária. Em meados do século XIX, Charles Darwin e Alfred Wallace, dois pesquisadores ingleses, descobriram que organismos vivos capazes de se reproduzir herdam algumas das características de seus pais, que são combinadas através de mecanismos então desconhecidos. Eles também verificaram que as proles estão sujeitas a pequenas variações em suas características e que, em consequência disso, sofrem um processo de seleção natural, através do qual somente aquelas que estão mais adaptadas ao ambiente são capazes de sobreviver e se reproduzir. O que Darwin e Wallace perceberam é que ao longo de muitas gerações, pense aqui na ordem de milhões de gerações, estes organismos eram capazes de se tornar cada vez mais adaptados ao ambiente e também de se diferenciarem entre si. Essa era uma proposta revolucionária para a época, pois ela requeria uma forte quebra de paradigma. A teoria da evolução por meio da seleção natural propõe que todos os organismos vivos conhecidos são descendentes de uma pequena variedade de organismos mais primitivos e que ao longo de milhares e milhares de gerações se diferenciaram em espécies distintas, sendo que algumas delas se tornaram cada vez mais complexas. Apesar de elegante e inovadora, a teoria de Darwin só pôde ser melhor compreendida depois que Gregor Mendel desvendou os princípios da hereditariedade. Mendel estudou os padrões de herança de características, observando que os pais transmitiam unidades de características a seus descendentes, e isso ocorria durante o processo reprodutivo. Suas descobertas e observações deram origem à genética, cujo foco de estudo é a hereditariedade, a variação genética e os genes. A teoria da evolução por meio da seleção natural baseia-se, portanto, em três princípios bem definidos. Reprodução com herança, há uma população de indivíduos que se reproduzem. Variação genética, os filhos herdam algumas das características de seus pais, mas também estão sujeitos a pequenas modificações. E seleção natural, o ambiente oferece um tipo de pressão seletiva que privilegia aqueles indivíduos mais bem adaptados. O que é preciso para sair do mundo biológico e ir para o universo computacional é uma forma de codificar a informação genética desses indivíduos, também chamados de cromossomos, desenvolver operadores para realizar o cruzamento, chamado de crossover, e a variação genética, ou seja, a mutação desses indivíduos, definindo uma forma de avaliar o desempenho ou a adaptabilidade dos novos indivíduos ao ambiente no qual estão inseridos. Com essa simples receita em mãos, tem-se um algoritmo evolutivo, capaz de explorar um universo quase infinito de possíveis soluções candidatas, onde as restrições serão consequência apenas do código genético dos indivíduos, que é a codificação, e de sua interação com o ambiente. O que temos como resultado é um explorador universal, uma ferramenta computacional capaz de explorar um espaço enorme de características e encontrar aquelas que mais se adequam aos propósitos em questão. A evolução pode ser vista como um processo de busca capaz de localizar soluções para desafios oferecidos por um ambiente. Portanto, é bastante natural procurar por uma descrição algorítmica da evolução que possa ser usada para a resolução de problemas. A ideia básica do campo da computação evolutiva, também chamada de computação evolucionária, que surgiu aí em meados da década de 50 e da década de 60, tem sido fazer uso do processo de evolução natural como um paradigma de resolução de problemas, geralmente simulando em um computador. As possíveis áreas de aplicação dos algoritmos evolutivos incluem planejamento, por exemplo, roteamento, programação e empacotamento, design, por exemplo, projetos de casas e obras de arte, processamento de sinais, simulação, identificação e controle e classificação, envolvendo áreas como aprendizagem de máquinas, reconhecimento de padrões e outras. Mais especificamente, algoritmos evolutivos têm sido aplicados em campos como arte e composição musical, eletrônica, linguagem, robótica, engenharia, mineração de dados e descoberta de conhecimento, indo até a indústria, processamento de sinais e muitas outras aplicações.